Beleza. Vai. O plano cartesiano, algo fundamental em matemática, diz respeito a simplesmente duas retinhas perpendiculares, onde, a partir dessas retinhas, eu posso localizar pares de pontos, pares ordenados, e a partir desses pares eu consigo transformar em um ponto. Quando a gente estiver lendo o gráfico, você já sabe que você pode identificar um ponto do gráfico por um par de coordenadas. Lembrando que o eixo horizontal é o eixo das abscissas, mais comumente apelidado com a letra X, e o eixo das ordenadas, apelidado com a letra Y. Então, se você encontra um ponto qualquer em qualquer quadrante, você é capaz de me dar um endereço dele, ou seja, você é capaz de me dizer quem é a abscissa e quem é a ordenada deste ponto. Por exemplo, neste exemplo que eu estou dando para você, o ponto A, que eu representei aqui por esse pontinho preto, ele tem coordenadas 5 e 4. Então, eu represento ele assim. Tá? Essa é a primeira introdução que eu tenho para fazer para você. Então, quando você vira um plano cartesiano na tua frente, passando na rua essa semana, você olha para o plano cartesiano e identifica quem é a abscissa e quem é a ordenada do ponto. Beleza? A gente precisa saber o endereço desse ponto. Abscissa e ordenada. Maravilha. Vamos entender. Tá pequena a questão para vocês? Ou tá legal? Dá para entender? Se alguém Para estiver vendo. mim tá bom, mas professor, a abscissa no caso é o X e o ordenado é o Y? Isso aí, Carolina, exatamente. A abscissa está aqui, a abscissa, e aí ordenada. Então, tá bom então o tamanho das coisas aqui da letra? Se tiver bom, eu vou seguindo, tá? Se não tiver, você me fala, porque aí eu consigo ampliar e consigo fazer tudo aqui bonitinho. Eu vou resumir para vocês o que está acontecendo. Nosso personagem aqui, nosso herói, é o Eudes, tá? O Eudes quer ir até a casa do amigo dele. A casa do Eudes está no ponto A e a casa do amigo dele está no ponto B. Beleza? O que acontece? O carro do Eudes quebrou exatamente na metade do caminho. Eu gostaria de marcar qual é a coordenada da metade do caminho percorrido pelo Eudes. Essa é a grande questão, ok? Eu gostaria de marcar em qual ponto aqui neste caminho, repara que o caminho é feito com a seta azul, que eu estou reforçando aqui, ó, azul, azul. Esse é o caminho que o Eudes faz. Agora, o Eudes parou com o carro, digamos, quebrou com o carro no meio do caminho. A pergunta é: qual é a coordenada do meio do caminho? Essa aqui é a brincadeira, tá bom? Beleza. Vamos pensar o seguinte aqui. Vamos pensar juntos. Deixa eu abrir agora para falar de outra coisa com vocês. Vou aproveitar essa questão para falar de outros paranauês. Daqui a pouco a gente resolve ela. Olha só. Continuando no plano cartesiano. Vamos lá. Opa. Anota aí, ó. Ponto médio, né? Só se a reta ficar bonitinho. Bem, aqui eu falei para você que é a abscissa, aqui é a ordenada. Eu vou colocar dois pontinhos aqui, tá bom? Esse ponto A e B. E eu vou te dar as coordenadas aqui, ó. Aqui é a coordenada. Eu estou criando, tá? É um outro exemplo que vai servir como base para resolver uma série de outros exemplos, tá? 6 e aqui 8. E aqui é o ponto, é coordenada 3 e aqui é coordenada 3 também, vamos supor. Me responde uma coisa, gente. Como é que você faz para calcular o ponto médio, veja bem, o ponto médio entre esses dois pontos aqui? Ou seja, o que eu estou perguntando para você? Como é que você faz para calcular
as coordenadas deste ponto médio. Bem, o ponto médio é mais ou menos aqui, tá? Só para ter uma ideia geométrica. Veja bem, você vai botar como título ponto médio. Ponto médio. Fazer uma pergunta para você. Como é que calcula a média? Como se calcula uma média? Soma e divide. Só me divide, né? Boa, boa. É assim que se calcula uma média, é verdade. Então, o que você vai fazer para calcular esse ponto médio? Você vai pegar a soma das abscissas dos pontos, a média da abscissa dos pontos, com a média da ordenada dos pontos. Ou seja, o ponto médio terá coordenadas, veja bem, ponto A com ponto B, abscissa com abscissa. Então, a gente vai ter 3 mais 6 divididos por 2. Isso é ponto médio. Eu estou calculando a média entre 3 e 6. Qual é o número que está no meio? Ok? O número que está no meio entre esses números. Legal. Agora eu vou fazer entre o y, entre a ordenada. 8 mais 3 divididos por 2. Beleza. Fazendo essa conta, bem, aqui a gente vai ter 9 meios e aqui vai ter 11 meios. Acabamos de encontrar as coordenadas do ponto médio entre A e B. Então, aqui, por exemplo, a gente tem esse ponto M, que tem coordenadas 9 meios. Pode deixar na forma de fração, não tem problema. Se quiser dividir, também não tem problema. E aqui, 11 meios. Diga, Carol. Professor, eu achei que nesse caso seria aquela fórmula de D, só que eu tinha esquecido dessa divisão por 2. É uma média. É uma média. Tranquilo. Anota aí com calma. Anota aí. Falou em média, é somar e dividir. Falou em média, soma e divide. Ah, qual é o ponto médio aqui? Soma e divide. Tá? Tenho 2 termos, divide por 2. Tenho 3 termos, divide por 3. Por aí vai. Tá? Por que eu estou falando isso? Vou voltar para a questão. Volta para cá. Como é que eu acho esse ponto médio? Olha só. Como é que eu acho esse ponto médio? Eu deveria saber qual é a distância toda. Concorda comigo? Eu deveria saber qual é a distância toda entre o ponto A e o ponto B. Eu deveria saber isso. Muito bem. Se eu não sei ainda a distância entre o ponto A e o ponto B, eu tenho que marcar essa distância, de alguma maneira. Então, vamos lá. Qual é a distância do ponto A até a esquina? De A até a esquina. Essa distância aqui. Bem, é essa distância, né? Essa distância vale 300... Opa, 300 não, desculpa. Essa distância vale 160, tá? Essa distância vale 160. Ok. Aí depois ele desce, ele dobra a esquerda, né? Dobra, quer dizer, vai para baixo, né? Então, qual será esta distância aqui? Diga, Dudinha. Pô, Diga. eu me perdi. Como que você sabe que é 160? Boa pergunta. Porque repara, existe um início e um fim, tá, Dudinha? Existe um início e um fim, onde o Eudes começa e onde o Eudes vai virar a esquina. Repara que ele começa no 410 e vai até o 570. Tá vendo? Essa distância vale 160, porque é a diferença entre essas coisas. 570 menos 410 é 160. Tá bom? Ficou claro isso, Dudinha? Não sei se a Dudinha caiu, tá aqui com a gente. Beleza? Eu caí, mas eu voltei, mas eu Mara... entendi. Maravilha, maravilha.
Diga, Isa. Professor, com base no que você explicou, Uhum. essa questão ela quer o ponto médio, né? Isso. Porque fala que quebrou na metade. Uhum. E ainda teria que fazer o mesmo que você fez? Tipo, a gente pegaria a abscissa do ponto B e fazia médio, né? Pegava o do ponto Uhum. A também. Mas aí, por que você tá vendo essa diferença? Eu não entendi. Eu tô vendo. Porque, repara só, Isa, o que está acontecendo? Eu tô fazendo essa diferença porque eu preciso saber qual foi o deslocamento do Eudes na direção X. Eu preciso saber quanto ele deslocou horizontalmente. Porque aí eu consigo saber, né, o início em relação ao final e poder fazer essa média, tá? Então, por isso que eu estou fazendo essa avaliação. Eu quero saber quanto ele deslocou horizontalmente, tá? Então, aqui é 160. Agora, repara que existe uma distância que eu pintei de vermelho. Essa distância é de 170, saiu do 20 e foi para 170. Então, aqui é 150, tá? 150 aqui. Beleza. E aí, o que acontece? Vamos agora fazer um outro exercício aqui. Vamos fazer um outro exercício. Agora é uma outra sacada, tá? Agora é um outro entendimento. Se você pegar a distância do ponto A até a primeira esquina e pegar a distância da esquina até a parte de baixo, quer dizer, nesse sentido aqui, você percorreu quantos metros, digamos? Você percorreu a soma dessas distâncias, né? O Eudes percorreu. Isso aqui vai ficar salvo, tá? Eu vou botar lá no nosso Classroom, tá bom? Fica tranquila, mas você pode anotar comigo aí para fazer suas anotações, mas vai ficar salvo lá para você consultar durante a semana. Então, esse valor aqui, a distância é de a soma 310. 310. Tudo bem? Então tá. Agora vem a grande pergunta, né? Outra pergunta fundamental. Ele chegou, o Eudes, nosso herói, aqui na esquina. Chegou na esquina. Agora, qual é a distância até a casa do tal amigo do Eudes? Bem, 570 menos 30. Então, isso aqui é 540. Olha quanto detalhe importante. O que eu estou fazendo aqui, gente? Eu não estou pegando simplesmente o ponto e estou fazendo a média. Não é isso agora. O que eu estou querendo saber é qual é a distância que ele percorreu. Qual é a distância total. Ok? E depende da coordenada que ele está. Ok? Então, o ponto A, ele está numa determinada coordenada. Desloca para a direita, desloca para baixo, depois para a esquerda. Tá? Moral da história. Qual é a distância toda? Distância total. Vou escrever aqui. Distância total. Acho que você já percebeu que a distância total, vou escrever aqui em cima, distância total será 310 mais 540. Ou seja, 850. Então, repara só. Agora eu vou falar uma coisa para vocês importante. Se ele tivesse andado em linha reta, ele andou quantos metros? 850. Tudo bem? Se ele tivesse andado em linha reta, ele andou 850. Então, é isso que você vai pensar. Ele andou em linha reta 850 alguma coisa. Pode ser metro, pode ser quilômetro, pode ser centímetros. Diga, Isa.
Professor, então no caso, tipo, desse 850, a gente vai ver o quanto ele andou na horizontal e quanto ele andou na vertical? Sim, a gente vai olhar a partir de agora, Isa. Ele só andou na horizontal. É como se eu tivesse usado a curva, tivesse usado esse caminho, olha, que eu estou desenhando de preto, vou apagar, e tivesse aberto ele. Sacou? Então, basicamente, o que vai acontecer? Ele só vai ter andado na horizontal, ok? Na vertical, ele não vai ter andado. Porque, repara, a casa do amigo dele está aqui no ponto B e já tem uma determinada ordenada, vale 20, ok? Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. A resposta não pode ser esta aqui, não pode ser esta. Por quê? Porque o fato dele estar na rua me permite dizer que a ordenada, ordenada do caminho, do ponto A que percorre, não será zero. Para ser zero, para que a ordenada seja zero, eu preciso que o ponto esteja em cima do eixo X. Aí sim eu posso garantir para você que a ordenada seja zero. Nesse caso, é impossível que a ordenada seja zero neste caso. Por isso, não pode ser essas duas respostas. Tá? Estou brincando um pouquinho com a prova aqui, para vocês já pegarem a nossa maldade. Moral da história. 850. Qual é a média disso? Qual é a metade disso? Onde é que está o ponto médio desse negócio aqui? Nascendo. E acabou a questão. Então, a média é 425 e 20. Por que 20? Porque está bem na rua A. Está bem na rua A. Ok? O caminho médio, a distância média, estará na rua A, que está deslocada 20 unidades acima do eixo das abscissas. Por isso que a gente vai ter a posição do ponto médio sendo 425 e 20. Tudo bem? Resposta letra C. C de certo. Ok? Ok ou não? Ó, pontos vistos nessa questão. Plano cartesiano, fundamental. Localizou o ponto, me fala o endereço dele. Tá? É isso que a gente quer. A partir disso, a gente vai relembrar as outras coisas. Deixa eu fazer só uma observação aqui para vocês. Aqui é 3 e aqui é 4. Quais são as coordenadas desse ponto aqui que eu estou marcando? Desse ponto A. 3 e 4. Desse ponto A. Ponto A. Quais são as coordenadas do ponto A? 3 e 0. Beleza? 3 e 0. E as coordenadas do ponto B, que eu vou marcar aqui de azul. 0 e 4. Perfeito. Maravilha. Assim, só orgulho, só coisa boa, coisa linda, ó. Chuchu. Para a próxima. Vamos para a próxima. Próxima tem a ver com isso aqui. Isso aqui, o que eu vou falar com vocês aqui? Eu quero que vocês lembrem como... É bem assim, tá? Vamos lá, vai aparecer... Olha só, eu tô aqui no momento premonição, tá bom? Eu tô nesse momento hoje, hein? Eu tô aqui, fiquei o final de semana, quando eu cheguei em casa, sábado, domingo, e todo dia que eu trabalho com isso, eu penso que vai cair na prova.
Eu sonho com isso, né? Eu sonho com essas questões. Bem, então o que vai acontecer? MMC e MDC. O que significa cada um? Máximo múltiplo comum. O que é o máximo múltiplo comum? É o MM, né? O bom e velho Isso. MM, né, Carol? Beleza, máximo. E o D? Seria o mínimo divisor comum. Aqui é máximo divisor, máximo múltiplo. Espera aí, vamos consertar essas coisas então. Vamos devagar. Importante. Abre o coração, abre o coração. Vamos lá. Vamos botar aqui direitinho, bonitinho. M, Carol, tu foi bem, tá? Tu foi bem, Carol. Só que é mínimo. É mínimo múltiplo comum. E MDC é máximo divisor comum. Beleza? Divisor comum. Ah, Rodrigo, isso cai? Claro que cai. Estou te mostrando uma questão do Enem que caiu esse negócio. E isso é, digamos, no contexto geral do Enem, é para que você acerte. Não é para errar. Para fazer esse negócio. Beleza. Então vamos lá. Eu quero que você calcule para mim, e já vou fazer questão. Espera aí, aguenta aí, vamos devagar. Quero que você calcule para mim o MDC entre 20 e 30. Qual número representa o máximo divisor comum entre 20 e 30? Quer dizer, eu quero um número que seja o máximo possível que divida tanto o 20 quanto o 30. Alguém lembra como faz isso? Vou dar uma dica. Vou dar uma dica. Já pega aí, por isso que essa semana é importante para a gente poder alinhar esses detalhes. Pega o 20 e pega o 30 e fatora. Beleza? Vem comigo. Por 2 dá 10. Por quem não souber fazer isso, me fala agora, hein? Por favor, hein? Vamos juntos. Por 2, deu 5, aqui deu 15, aqui dá 3, aqui dá 5, 5, 5, 1 e 1. Só que agora existe uma diferença muito sutil, senhoras e senhores. Muito sutil mesmo. Eu vou destacar da lista dos primos os números que dividiram tanto o 20 quanto o 30. Vou repetir. Eu vou destacar os números da lista dos primos que dividiram tanto o 20 quanto o 30. Esse número é o 2. O 2 divide o 20 e o 30. Aí a sequência continua. E aí, eis que surge o 5, que divide o 5 e o 5. O MDC de 20 e 30 será o produto desses números. Então, o MDC é igual a 2 vezes 5, que é igual a 10. O 10 é o maior divisor comum entre 20 e 30. Se você pegar o 10... Professor, Diga, querido. desculpa interromper, Pode falar, mas fica à vontade. tem que seguir essa regra ou sempre eu pego o primeiro e o último número? E Não, aí você... multiplico eles que vai dar certo? Não, na verdade, você vai perceber qual que se repete, Fabinho. Qual número, veja bem, qual número divide tanto o 20 e o 30? Você separa. Depois que você separar, você multiplica esses números que você observou que dividem tanto o 20 e o 30. Repare que não é algo estático, né? É um jeito de fazer. Não quer dizer que vai ser o primeiro e o último. Não quer dizer que vai ser nessa ordem. Quer ver um outro exemplo? Eu acho que um outro exemplo, de repente, facilite melhor. Eu vou pegar aqui agora, ao invés de 20 e 30, eu vou pegar 20 e 25. Beleza? Mudei o exemplo. Isso vai servir para a gente poder resolver essa questãozinha. Vamos lá, 20 e 25. Qual é o MDC entre 20 e 25? Quer dizer,
qual o número maior possível que divide tanto 20 quanto 25. Então, vou começar por 2. Por 2. Aqui dá 10 e aqui dá 25. Quer dizer, eu não consigo dividir o 25 por 2. Logo, eu repito o número. Ou seja, o 2 não divide o 20 e o 25 simultaneamente. Vou tentar outro. Diga, Dudinha. Professor, aí Diga. em cima, o 20 e o 25, eu poderia colocar o 5? Poderia colocar o 5? Poderia. Poderia? Poderia. Não tem problema nenhum. É isso. Vou até começar com ele, então. Vou começar aqui. Ó. Não muda, tá? Não muda, tá, Dudinha? Não muda no seguinte sentido. Se você alterar essa ordem, o MDC será o mesmo. Não tem problema. Começar com 2, começar com 5, não há problemas quanto a isso. Bem, repara só. 5, aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 5. Vou pegar outro. Pegar o 2 agora. Então, repare que o 5, vou destacar. Porque o 5 dividiu tanto 20 quanto 25. Pega o 2 agora. 4 por 2 dá 2. 5 por 2 não dá. Por 2 de novo. 2 por 2 dá 1. 5 por 2 não dá. Pega o 5 agora. 1 e 1. Então, repara que só o 5 foi capaz de dividir os dois. Logo, o MDC entre 25 e 20 é o próprio 5. Tá? Sacou? Sacou, Fabinho? Ficou de boa? Mais ou menos. Eu acho que eu entendi. Acha que entendeu? Jura? Jura? Se tu disse que entendeu, para mim tá tranquilo. Beleza. Vamos fazer a questão agora. Vamos juntos. Tá pequeno ou tá grande? Ou tá bom isso aqui? Tá bom? Tá legal? Dá para enxergar? Tá bom. Tá bom, professor. Nossa heroína aqui é a Giana. Giana é nossa heroína que quer revestir a sua sala. Ela quer colocar piso na sala. Quem nunca passou por essa situação? Beleza. E aí, diga, Carol. Professor, aí o mínimo múltiplo comum, nesse caso, a gente faria a mesma fatoração, só que Uhum. no final a gente somaria tudo, né? Multiplica. Isso. No Todos os final, números. todos os números, geral, exatamente. No final, você multiplica tudo. Multiplica, hein, Carol? Multiplica. Anota isso aí. Beleza. Legal. E aí, qual é a sala que a Giane tem para fazer? Bem, a Giane tem para fazer na sala dela, que tem uma sala enorme. É um salão. 10 metros por 5 metros. Ou seja, 50 metros quadrados de sala. É uma bela sala, honestamente, falando para vocês aqui. Tá? E aí, o que ela pode fazer? Ela quer colocar uma cerâmica que tem um formato muito específico. É o formato de um quadrado, ok? Só que o lado do quadrado é 50. Como é que eu falo isso aqui? Centímetros. Beleza? Atenção a isso. Pelo amor de Deus. 50 centímetros. Ok? Muita calma agora, tá? Legal. Então, a pergunta é: você vai lá na loja, compra uma caixa com 15 cerâmicas, a caixa tem 15 cerâmicas, e custa R$ 20. Pergunta quanto ela vai gastar para poder colocar a cerâmica na caixa. Ou na caixa, na sala. Essa é a pergunta. Tá? Vamos fazer juntos. Vamos fazer juntos aqui. Bem, transforma tudo para centímetros. Primeira coisa. Transforma tudo para centímetros. Gente, é uma ideia, tá? 5 metros são quantos centímetros? 500. Beleza.
E aí, como a Isadora já observou, ela só colocou 2 zerinhos, né? Então, 10 metros são 1.000, né? São 1.000 centímetros. Tá. Tá bom. Então, seria bom, eu vou apagar isso aqui, se eu soubesse a área, né? Seria bom? Seria bom. Quanto é a área da sala? A área da sala. Deixa eu 500. multiplicar. Multiplica isso tudo, né? Aí eu já quero puxar um gancho aqui. Quero puxar um gancho bom. Do que é a notação científica. Não faz parte da questão, mas eu estou puxando, tá? Fica tranquilo. Já falei disso com vocês em algum momento da vida. Notação científica. Eu vou escrever assim. Ao invés de escrever 500, vê se fica confortável para você e se você entende. Se você não entender, você me fala, por favor. 5 vezes 10 ao quadrado vezes 10 ao cubo. Faz sentido isso que eu escrevi? Ou é muito complicado esse troço? Diz aí. A Não, mesma... Professor, mas aí Diga. o que que faz? Aí você. A gente tem a possibilidade tipo, de cortar os 10 e repetir os 5 e eu fazer alguma coisa com os de cima, ou não, tem que fazer outra coisa. Tem a possibilidade de somar os expoentes, exatamente. Porque eu falei com vocês em algum momento da vida, momento do passado aí recente, no túnel do tempo, que quando você tinha potências de mesma base, você repetia a base e somava os expoentes. Então você pode simplesmente pegar aqui e fazer, ó, 5 vezes 10 à quinta. Ao invés de ficar escrevendo um monte de zero, que isso vai aparecer no Enem, uma conta com um monte de zero, ele vai representar na forma de notação científica. E não é para você se assustar. É só um jeito de escrever um monte de zeros. Então, esse número bonito aqui, eu vou escrever aqui em azul, olha. É 5, 1, 2, 3, 4, 5. É o 500 mil. Tá vendo? 5 vezes 10 à quinta é a mesma coisa que 500 mil. E tá tudo bem. Ok? Isso aqui vai aparecer para você no domingo. Notação científica, com certeza. Só que é uma linguagem que a gente usa muito em matemática. É um jeito de facilitar a escrita. Ao invés de ficar escrevendo com 5 zeros, eu coloco algo mais sucinto. 5 vezes 10 é quinta. Tá? Isso aqui está em centímetro quadrado. Ok? Centímetro quadrado. Beleza. Você conseguiria me dizer qual é a área do azulejo? A área do azulejo, ó, 50 Vai centímetros de ser altura. 50 vezes 50, né? isso, exatamente. Olha que coisa bonita. A área do azulejo, vou botar aqui embaixo. A área do azulejo. Vocês estão voando na geometria, hein? Vocês estão que tal, hein? Vocês estão demais, hein? Que isso, hein? Eu quero ver essa onda na área do triângulo, do losango, do trapézio. Coisa linda. Coisa linda, coisa boa. Então, a área de um azulejo será 50 centímetros vezes 50. E quanto é que dá isso? Isso vai dar 25 com 2 zeros. Centímetros quadrados. 2.500 centímetros quadrados. Faz sentido isso? Sim? Tá. Então, que conta que eu faço agora para descobrir quantos azulejos cabem na minha sala? Divide? Perfeito, perfeito, coisa linda, coisa linda. Então é assim, ó. Quantos azulejos cabem? Quantos azulejos cabem na sala? Sem drama, gente, com categoria,
com tranquilidade, coisa linda, coisa boa. Pega assim, ó, 500.000 centímetros quadrados, que é a área da minha sala, divididos por 2.500. Como é que faz essa conta? Corta o zero e divide. Corta, isso, gosto. Corta esse com esse com esse. Em pares, tá? O de cima com o de baixo, o de cima com o de baixo. Então, na verdade, o que você tem que fazer aqui, no fim das contas, é dividir 5.000 por 25. Aqui vai dar 2, 0, e aí você vai ter mais 2 zerinhos aqui. E resto 0. Tudo bem? Momento Smile. Tudo bem porque eu coloquei 2 zeros. Eu fiz direto, tá, gente? Tá? Sem rodeios aqui, ok? Acredito que todo mundo percebeu o que aconteceu, né? Porque se eu peguei o 50, dividi por 25 e deu 2, bem, eu vou abaixar um 0, vai ficar 0 uma vez, depois eu abaixo de novo 0, fica outro 0, então fica 200. Então, o que eu concluo a partir disso? Eu concluo que eu preciso de 200 azulejos. Eu concluo que eu preciso de 200 azulejos. Tá? Olha como essa conta é bonitinha, típica de Enem, né? Agora, quando eu chegar na loja para comprar, eu peço assim, seu moço, por gentileza, eu preciso de uma caixa com 200 azulejos. Pô, o cara não vai te vender. Desculpa. Não tem como. Não tem uma caixa com 200 azulejos. Diga, Isa. O professor agora vai fazer uma regra de 3. Tipo, se uma caixa tem 15 e você gasta 20, aí com 200 você vai gastar quantos? Pode ser. Pode ser, não tem problema. Pode ser, sim. Se uma caixa se gasta, tem um valor, né? Que eu esqueci agora o valor, mas já vou voltar aqui no texto. Então vou botar aqui, ó, uma caixa, porque isso está dado, né? Isso tudo está dado. Por que eu calculei isso? Porque, bem, eu preciso saber quantas caixas eu vou comprar. Esses cálculos intermediários, eles desaguam nessa resposta. Eles desaguam na grande pergunta. Se eu for até a loja, quantas caixas eu precisarei comprar para poder revestir a minha sala? E é isso. Se você faz a pergunta certa, você começa o retrocesso, a busca pela resposta. Mas a pergunta tem que ser certeira. O que eu estou procurando? Como eu estou procurando? Bem, se eu estou procurando a quantidade de azulejos, eu não vou sossegar enquanto não tiver essa resposta. Essa é a grande questão. Se você chegou na pergunta e não entendeu a pergunta, releia com calma, com tranquilidade e refaça. Porque senão você não vai responder. Porque você não entendeu a pergunta, tá? Então vamos lá. Então aqui, eu quero saber quantas caixas eu vou comprar, né? Então, uma caixa são 15 azulejos, não é isso? 15 azulejos. E aí você vai me dizer 200 azulejos seriam quantas caixas? Vocês nem gostam de regra de 3, né? Nem gostam. Coisa linda. Apareceu regra de 3, vamos fazer. E é ótimo, tá tudo bem. Quanto é que dá essa conta? Dá algum número difícil? Algum número complicado? Então, vamos lá. Teremos... É claro, né, gente? Mais uma vez, mais uma observação. O espaço que você terá para responder essa pergunta é isso aqui, tá? Ó. Não, lembrando, né? Peraí.
eu voltar aqui na questão. O espaço que você terá para responder é isso aqui. Esse espaço. Tudo bem? O que é um complicador. Mas não sei se você já viu, existe uma parte na prova que é um rascunho. E você pode também usar as outras partes para poder responder. Você pode botar, por exemplo, no espaço da biologia. Com todo respeito à biologia. Lembrando bem. Claro, né? A gente não pode também, né? Não pode também dizer que a biologia não necessita de cálculo. Mas se você tiver que usar, por favor, faça. Então vamos lá. Teremos 200 divididos por 15 caixas. Então vamos lá. Quanto dá essa conta? Alguém fez aí? Vou fazer o seguinte, eu vou dividir isso aqui por Professor, 5. Oi, Ih, diga. deu uma eu quebrada. simplifiquei Tudo bem. por 5 e depois dividi. Tá bom. Beleza. Quanto deu? Tinha 40 e embaixo 30. Aí deu 13,3. Aí eu arredondei para 14. É isso? Deu 13,3? Todo mundo achou isso? O meu também deu. 13,3? Fabinho também, 13,3? Fabinho? Duda também? Mais ou menos? Vamos juntos. 13,3 caixas. Então, aproximadamente 14 caixas. Aí acabou, né? Aí acabou. Não. Não Não, deu isso, não? tem que ver o valor. Tem que ver o valor, né? Tem que ver o din-din. Então, vamos lá. 14 caixas. Então, tá aqui, né? R$ 20 cada caixa, né? Então, R$ 20. Então, custará 20, né? 20, né? Que é a caixa. Né? 20 vezes 14. Quanto dá isso? A gente fez as continhas todas certas. 280. 280. 280. R$ 280. Não sei se tem isso não, hein? Acho que tá pouco, hein? Eu acho que tá pouco. Ah, tem. Olha que beleza. Coisa linda, hein? Coisa linda, coisa boa. Professor, Oi. o senhor E classificaria essa questão como média, fácil ou difícil? Eu classifico como média. Média. professor, a questão é, Diga. como é que você faz em 6 horas e pouquinho um monte de conto que você leva muito mais de 3 minutos? Entrega para Deus, né? Entrega para Fabinho, essa pergunta é fundamental na noite de hoje. E essa pergunta você vai se fazer durante toda a semana. Você vai perguntar para o Adailton, você vai perguntar para a professora de Química, você vai perguntar para a professora de Biologia, para o professor de Física. Sempre assim. Como a gente vai lidar com o tempo, foi o que eu te falei. Eu falei para vocês. Você vai escolher as melhores questões para poder fazer e para acertá-las. É para escolher e acertar, ok? Não adianta chutar. O rolê não é esse. Porque se você chutar, vai ser pior ainda. Porque qual é o risco de você acertar uma difícil e errar uma fácil? Aí é o caos. Aí é o caos total. Então, assim, se você for fazer em 5 minutos, não há problemas quanto a isso, meu caro. Porque provavelmente você fará questões mais rápidas. Pode ter certeza. Tem questão de geometria que você bate o olho e já faz. Tá? Então, pensa nisso, tá? Pensa que não é uma métrica fixa. 3 minutos é o que a gente estipula se a gente estivesse lidando com ciborgues e com uma inteligência artificial. Ok? Mas o que a gente está lidando são com seres humanos. Você vai ao banheiro, você vai beber água, você vai ficar ouvindo o cara atrás de você ou a menina atrás de você comendo biscoito, o ar-condicionado vai pifar, a sala vai quebrar, qualquer coisa vai acontecer. Entendeu? É loucura. É loucura. Então tem que ter tranquilidade.
Tranquilidade é o ingrediente principal dessa prova, tá bom? Vamos para a próxima. Vamos lá. Essa aqui. Quero falar um pouquinho de PA e PG com vocês. Não leia a pergunta ainda. Calma. PA e PG. Vamos lá. O que é isso? Já caiu na UERJ. Falei para vocês que ia cair na UERJ. Estou falando para vocês que vai cair de novo no Enem, hein? Ó, premonição. Se cair no domingo, vocês me dizem. Eu vou mandar mensagem para vocês à noite, hein? Esperando vocês. Bem, progressão aritmética e progressão geométrica. Progressão geométrica. Beleza? Bem, quem me disser de onde é que vem isso, de onde vai isso, ganha comigo um almoço vegano. Por favor. Pô, já tava indo tão bem, o vegano que quebrou. Eu tava só subindo. Muito bom, muito bom. Eu achei que vocês tinham gostado. Essa que é a pauta, entendeu? Eu achei que vocês tinham gostado, poxa. Entra pra onda do veganismo, entendeu? Coisa boa, coisa linda, poxa. Coisa linda. Bem, é o seguinte. O que é a progressão aritmética? Muito cuidado. Progressão aritmética é uma sequência onde eu estou sempre somando uma quantidade fixa. Soma. Progressão aritmética tem a ver com soma. Soma. Por exemplo, uma progressão bem legal, bem simples. 2, 4, 6, 8 e 10. Por que eu posso te garantir que isso é uma PA? Porque de um termo para o outro, eu estou somando a mesma quantidade. Então, aqui eu estou sempre somando 2 unidades. 2 unidades. Se eu quiser saber qual é o 30º termo dessa sequência, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um início e pensar quantos saltos eu dou até aquele termo. Então, vamos lá. Aqui, rapidamente. Se eu estou no primeiro termo, aqui, ó. Primeiro termo, segundo, terceiro, quarto, quinto. Quero chegar no 10º termo. Qual é o 10º termo dessa sequência? Sem precisar ficar pulando de um em um. Beleza? Essa é a grande questão. Sem precisar pular de termo em termo. O que eu vou fazer? Eu pego o primeiro termo, o 2. Primeiro termo. Você concorda que para chegar no 10º termo, eu tenho que dar 9 saltos? Como uma amarelinha, gente. Como uma amarelinha. Pensa numa amarelinha. Primeira casa. Para chegar na 10ª casa, eu tenho que pular 9 vezes. Eu tenho que dar 9 saltos na amarelinha. Ok? Então, 2 mais 9 vezes. Só que eu estou pulando de quanto em quanto? Eu estou pulando de 2 em 2. Então, aqui é 9 vezes 2. Ou seja, o 20º termo é o 20. Tá bom? É assim que a gente faz PA. Simples assim. Simples assim. Você tem no teu caderno a fórmula da soma da PA e do termo geral da PA. Tem que lembrar disso? É bom. É bom anotar isso nessa semana. Como eu já disse, eles são de Professor, exatas. Diga. se eu conseguir encontrar o número que está sendo usado no termo, que nesse caso é o 2, Uhum. e aí eu quero saber o 10º, e eu multiplicasse direto, já que eu achei esse número que está indo de 2 em 2, achei Uhum. 2. E aí eu multiplicasse direto por esse número que eles querem, que é o 10º, aí daria 20 também. É uma maneira correta ou nesse caso funcionaria, mas não funciona? Na verdade, Fabinho, o que você precisaria fazer aqui? Você precisaria, como a pergunta é, qual é o termo futuro?
Qual é o termo futuro? Qual é o 30º termo, o 40º, o 50º? A ideia é que você, primeiro, visualize de quanto em quanto está pulando, de quanto em quanto está pulando. Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer para a sequência. Sequência, você está pulando de quanto em quanto? Se você percebeu isso, maravilha. Segunda pergunta que você vai fazer: de onde é que eu começo a saltar? Eu começo no primeiro termo? No segundo? No terceiro? Você escolhe. Eu estou escolhendo no primeiro termo. Comecei a saltar no primeiro e quero chegar ao 30º. Quero chegar ao 10º. Bem, se eu quero chegar ao 10º, saindo do primeiro, você faz a conta de quantos saltos você precisa dar. Se eu quero sair do primeiro, chegar no 15º, eu tenho que dar 14 saltos. Eu tenho que pular 14 casas para até chegar à 15ª. Só que vem um detalhe. O detalhe é, eu estou sempre pulando, neste caso, de 2 em 2. Por isso eu estou multiplicando. Ou seja, eu estou fazendo 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, 15 vezes. Por isso é 15 vezes 2. Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem. E Aí, aí, só pode falar, outra dúvida. por favor. E a gente sempre faz se baseando no número anterior do que eles pediram, né? Porque nesse caso o senhor fez o 2 mais o 9, não o 2 mais o 10, porque a gente quer saber o valor do 10. Sim, Então sempre se exatamente. baseando pelo número anterior do que eles pediram, né? Perfeito, sim. Porque eu começo no primeiro, somo 9 casas, chego na 10ª casa. Ok, exatamente. Isso. Dá para não confundir esse detalhe. Importante. Tá? Então, isso é PA. E eu disse para você também que termo geral da PA, você tem anotado isso, mas é bom ter de novo. Termo geral da PA é AN, que é aí que eu te falei, né? Que é o 30º, 40º, 50º e tal. Vai ser o primeiro termo, quer dizer, você vai estar no início da sequência, mais n-1 vezes r. Pode ser que você tenha que usar a fórmula, ou pode ser que esse raciocínio já baste. Tá? O que é o n? N é a posição que eu estou chegando. Tá? O r é a razão. Tá? Outra coisa que eu falei para você é a soma dos termos. Soma dos termos. O que é isso? Você vai fazer a soma S é igual o primeiro termo mais o último termo vezes a quantidade de termos sobre 2. Tá? Ou então você pode fazer aquele jeito bonito que eu falei para você. Se você quiser fazer 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais 10, deixa eu pegar isso assim. Pode ser assim, não tem problema não. Faz assim. Pega o primeiro com o último. Dá 12, né? Pega o penúltimo, quer dizer, o segundo com o penúltimo. Também dá 12. 8 mais 4 dá 12. 12 mais 12, 24. Mais 6, que dá 30. Sem usar a fórmula, tá tudo bem. Tá bom? A fórmula ela é boa quando tem uma sequência grande, tá? Quando tem uma sequência grande, ela é boa. Aí você pode pensar também nesse outro jeito que eu estou te falando. Pega os extremos, vai somando, pega os extremos, vai somando, conta isso tudo e depois soma. Diga, Carol. Professor, eu Diga. esqueci o nome disso que o senhor está fazendo, que essa soma, ela se refere ao quê mesmo? Ela se refere a como eu vou fazer para, digamos, apresentar o resultado da soma de todas as parcelas da PA. É a soma dos termos da PA. Botei aqui. Da PA, da progressão aritmética. Tá bom? Isso é fundamental para a gente. Vamos para a questão. Olha só o que está acontecendo. Você tem um código para pensar. Olha só. 1 é carro, 2 é motocicleta, 3 é quadriciclo, 4 é barco, 5 é avião. O que acontece? Esse código diz respeito a
veículos apreendidos, ok? Se a polícia apreendeu o veículo 1, quer dizer que ela apreendeu um carro, ok? É um código, ok? E aí, a polícia decidiu sequenciar esses números. Então, repara, a sequência é assim, ó. Eu vou... dá para enxergar legal a sequência? Eu preciso escrever maior aqui. A sequência é assim, ó. 2, 1, 1, 2, 1, 2, enfim, né? 3, 5, 4 e por aí vai, tá? Não quero lotar isso aqui, não. Tá bem aqui. Dá para enxergar legal? Ou vocês querem que eu aumente isso? Dá para enxergar bem? Dá? Ele pergunta o seguinte: qual é o 107º item apreendido? Isso que ele quer saber. Qual é o 107º item apreendido? Beleza? Eu não sei se vocês lembram, mas a matemática, ela é uma linguagem propícia para reconhecimento de padrões. Então, a gente sempre procura, em matemática, estabelecer padrões. Se você observar algo que é muito caótico ao seu redor, qual é a primeira sensação que você tem? Poxa, deve ter alguma coisa acontecendo que vai se repetir. Então, é fundamental que você perceba essa repetição. Você olha para a sequência e me diga qual é o padrão de repetição dessa sequência. Professor, Padrão. Diga, Isa. Depois pode ir depois, não tem problema. Não, eu queria falar que o padrão, tipo, iria no caso, nesse caso, até o 5, não, Aqui, né? Aqui, talvez? 4. Acho que Até o 4. alguém ia falar outra coisa. Eu ia falar a mesma coisa, que o padrão ia até o número 4. Maravilha. Maravilha. Então, quer dizer que quando você observou até aqui... Peraí, como é que eu vou fazer isso aqui para destacar? Porque ele está pequenininho, né? Queria que ele tivesse um pouco maior. Até aqui é um bloco, né? Isso. Legal. Isso. Maravilha. E aqui é outro bloco. Acabou a questão, gente. Por que acabou a questão? Por que acabou a questão? Emoção, né? Eu jogo a emoção assim do nada, né? Como assim acabou a questão? Eu só identifiquei o padrão. Bem, agora você é capaz de me dizer quantas vezes esse padrão se repetirá até o 107º termo. Pensa comigo. Pensa comigo o seguinte: quantos objetos foram apreendidos nesse padrão que você observou? Eu vou marcar uma bolinha azul, tá? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A cada 9 objetos, eles se repetem. A cada 9 objetos em sequência, esses 9 se repetem, ok? Então, o que você fará? Pega o 107 e pergunta para o 107 assim: 107, quantos 9 cabem em você? Tá ligado? Dividir, professor. Exatamente. Bom e velho divididos. Quanto dá isso? Vamos lá. Dá 17. Aqui dá 1 e vai sobrar 8. Tudo bem? O que você interpreta a partir dessa divisão? Fala comigo. Fala comigo. O que eu posso interpretar a partir do resto? Eu disse a vocês, perguntei para o número 107
quantos 9s cabem no 107? Você acabou de fazer essa conta. Diga, Isa. Professor, a partir desse valor já ia começar, tipo, uma outra sequência depois do 107? Sim, Seria isso? sim, vai começar uma outra sequência. Só que repara, Isa, e a galera toda, o 107 não é divisível por 9. O 107 não é um número divisível por 9. Ou seja, você conseguiu completar 11 vezes o grupo com 9 elementos. Só que você continuou e chegou até o 8º só. Entende o que eu quero dizer? Então seria, no caso, tipo, como essa sequência tem 9 números, ele ia chegar no 5, então. Exatamente. Tipo, Ele que é vai o chegar no 8º número da sequência, exatamente. E a sequência é 2. Diga, Carol. Ué, professor, não entendi. Calma. Vou Porque te na minha dizer. cabeça estava assim. Uhum. O resultado deu 11. Então, Isso. tipo, tem 9 termos. Aí vai pular mais algumas até a próxima sequência. E aí, como teria sobrado, como ainda ia estar quebrado, ia Uhum. avançar mais um. Só que aí o senhor falou do 8, aí eu fiquei assim, ué. Ué. Exatamente. Exatamente. O 8 aqui, Carol, para a gente é fundamental. Porque o 8 traduz essa ideia de sobra, de incompletude. A sequência não está sanada, né? Não foi finalizada. O que a gente esperava? A gente esperava que os 9 itens, do início ao fim, fossem lidos. Só que como restaram 8, eu cheguei até o 8º termo da sequência. Então, desse grupo aqui que eu destaquei para você, aqui, ó, tem 9 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bem, 9, 9, 9, 11 vezes. Só que chegou um momento que parou no 8º, que é a tradução do resto 8. Ok? Logo, diga, Isa. Professor, então esse 8º, na verdade, seria o próprio número da sequência, né? Tipo, seria o número que estava na posição 107, é isso? Esse 8, exatamente o que você falou. É o número que estará na posição 107. Isso, exatamente. Isso, exatamente. Só que repara, olha como isso é interessante. Eu não precisei escrever os 107 números, ora bolas. Porque senão, se eu for escrever 107 números na prova, eu não faço a prova. Entende? Então, a estratégia para fazer esse troço é olhar para o resto da divisão. Ok? O 5 representa um avião. Então, resposta letra E. O 107, o elemento, o transporte de número 107 é um avião. Tá? Beleza? Professor, Diga, querida. e no caso da PG, ela é mais complicadinha, né? PG, estamos aqui, ó. Vamos fazer aqui a PG também. Bem lembrado. Na PG, vocês resolveram uma questão de decaimento radioativo, não foi? Foi. Minha vida. Posso cometer uma ousadia aqui? Vocês me permitem? Vocês me permitem? Sim, Aqui. vai Ousadia, hein? misturar. Ousadia, hein? Vamos lá. Eu acredito que a professora de Química tenha falado para vocês que para você entender o que é uma meia-vida, você precisa entender de PG. Ela falou isso para vocês. Não falou, não falou. Claro que não. Claro que não. Não Não, com essas palavras. não com essas palavras, né? Ok, ok. Ela não falou isso, não falou isso. Tô brincando com você. Tô brincando com você. Ela não falou isso. Né? Bem, basicamente, se você viu lá que certo elemento tem a massa inicial de 12 gramas e que a meia-vida dele é de, sei lá, 4 anos,
As perguntas a partir de agora são só de PG. As perguntas agora envolvem progressão geométrica. Como assim? Fala para mim, Carol, que está olhando aqui fixamente para mim. O que é meia-vida? É quando decai pela metade. Então, se ela, sei lá, for radioativa, sei lá, 10, Uhum. 10 radioativa, aí ela vai decair 5 Tá, nos 4 anos. beleza. É 12, né? Então, comecei com 12. Cai para quanto? 6 depois de 4 anos. Depois cai para quanto? É 3. Parou aí. Maravilha. Maravilha. Merece um vegano, hein? Merece um vegano, Carol. Vou te chamar pro vegano, hein? Se prepara. Quer dizer o seguinte, que nós estamos diante de uma progressão geométrica, de que razão? Qual é a razão da progressão geométrica? Lembra que eu falei para você que a progressão aritmética tem a ver com soma. A progressão geométrica tem a ver com multiplicação. Tudo bem? Progressão geométrica tem a ver com multiplicação. Muito bem. Ou seja, aqui a razão, vou escrever assim, ó. A razão é igual a meio. A razão numa progressão geométrica de meia vida é sempre meio. É sempre meio. Tudo bem? Então, aqui, meio. O que está acontecendo? Você está multiplicando por meio. Ok? Isso é PG. Você já sabe fazer PG. Vocês já sabem fazer PG. A pessoa de química acabou de falar de PG com vocês. Tudo bem? Ela falou disso com vocês. Ok? Só que agora, o que eu estou fazendo? Eu estou olhando para isso de um aspecto mais matemático. Que é isso que, basicamente, eu faço no meu dia a dia. Olha que coisa legal. Coisa divertida. Né? Poxa, é divertido, gente. Depois que eu faço isso, eu saio para dançar. Entendeu? Essa é a parte boa da coisa. Sacou? Então dá para se divertir fazendo esse negócio. É tranquilo, é tranquilo. Tudo bem? E aí, olhando para a questão, já marcamos, né? Vamos para a próxima. Olha isso. Olha que coisa bonita. Que coisa linda, que coisa bonita, coisa bonita, coisa bonita. Olha só. Média, moda e mediana. Média, moda e mediana. Tá. Mediana é uma parada que você tem que ficar ligado, porque dependendo da quantidade de termos, você vai fazer uma média ou não. Então, cuidado, né? Vou colocar aqui, ó, 38, 39, 39, 40. A mediana aqui são os termos do meio que dividem essa distribuição em duas partes iguais. Repara que o conjunto em vermelho divide um para um lado, um número para o lado, e outro para o outro lado. Nesse caso, a mediana, depois que eu ordenei todo mundo, tanto na forma crescente quanto na forma decrescente, eu faço a média. Nesse caso aqui, não dei nenhum trabalho para vocês, a própria média é o 39, mas podia não ser. Tá? Então aqui é mediana. A moda é o número que mais aparece e a média, o que vocês já me falaram, é a soma, é a soma dividida pela quantidade de termos. Tá? Vamos tentar entender esse problema aqui. Tá? Diga, Isa.
Professor, uma coisa que sempre me ajuda na mediana para ver se eu vou precisar calcular a média, tipo, no caso a média para ver o termo, né? Enfim, Aham. é que, tipo, assim, se a sequência, quando eu colocar em ordem crescente, for Uhum. ímpar, os números for ímpar, eu sei que eu não vou precisar calcular, porque vai ter já um certinho no meio. Se Ótimo. for par, eu vou ter que calcular, porque aí vai ter par, não vai ter como dividir metade por metade, entendeu? Acho que isso é bom Maravilha. para Já vou saber. anotar aqui, ó, que você falou. Se os termos que você estiver visualizando forem quantidade ímpar, você consegue identificar automaticamente a mediana. Automático é o termo do meio. Se você tiver 15 termos ou tiver 9 termos, você identifica rápido. Se for par, aí você tem que parar um pouquinho, ordenar, né, claro, e olhar para os dois do meio. Os dois do meio. Diga, Carol. Professor, a Diga. moda Moda. que mais aparece, no caso a gente teria que ordenar eles e ver, e tipo, circular eles assim, apareceu mais 40, e 40, 40, 40, 40, e aí. Isso. Mas você vai perceber se a distribuição for bem grandona e tal. Você vai perceber, você vai olhar, vai bater o olho e vai ver, caramba, esse aqui aparece muito, aparece 10 vezes. Moda, tá? Mas olha como essa questão é interessante. Eu estou trazendo essa questão porque não envolve necessariamente calcular essas coisas. Envolve uma interpretação um pouco mais sutil. Vamos entender aqui comigo o que está acontecendo. Olha só. Estamos falando de uma loja de sapatos. Loja de sapatos. E aí, nessa loja, tem produtos que estão na vitrine e tem produtos que estão na prateleira, dentro da loja. Tá? Então, repare, eu vou sublinhar. Eu quero dois grupos. Bem, um grupo de par de sapatos ficou na vitrine. Tá aqui. Enquanto o outro ficou em uma prateleira dentro da loja. Tá? Segura essa informação. Então, tem dois lugares para poder guardar, expor o nosso sapato. A gente sabe que os sapatos que ficaram na vitrine são os que possuem maior numeração. Então, peraí. Os sapatos que ficaram na vitrine são os que possuem a maior numeração. E tem um par de sapatos a mais que o grupo que ficou em exposição nas prateleiras. Então, o que acontece aqui? Deixa eu traduzir isso para você. Eu tenho sapatos na vitrine, e tenho sapatos na prateleira. Me diz uma coisa. Eu te falei quantos sapatos tem na vitrine? Eu te falei quantos sapatos tem na prateleira? Em momento algum, isso foi dito. Importante essa informação, tá? O que eu estou dizendo para você é o seguinte, que o da vitrine tem maior numeração, tá? Numeração, tudo bem. Separar isso aqui. Maior numeração. E tem um para mais do que o que está na prateleira. Então, por exemplo, se na vitrine eu tiver X pares de sapatos, bem, na prateleira eu tenho X menos 1. É razoável pensar nisso, né? Então, tem um para mais do que na prateleira. Legal. O que ele falou para a gente? A tabela seguinte apresenta informações sobre as numerações dos pares de sapatos que estão em liquidação. Bem, eu sei que se eu pegar todos os sapatos, a numeração, e fizer uma média, dá 38. A mediana desses números também é 38. E a moda é 40. Tá? Ou seja, se eu pegar todos os sapatos, o que tem maior numeração é 40. Se você ordenar isso crescente ou decrescente, do meio vai ser a mediana.
Lembra que essas medidas são medidas de quê mesmo que eu falei para vocês? De tendência. Vocês lembram o que eu falei? Medidas de tendência central. Tá? São medidas de tendência central. Então, eles resumem a nossa distribuição. Eles apontam um centro. Eles objetivam um número para representar essa distribuição toda. Tudo bem. Esse rolê todo para dizer o seguinte. Pega 4 pares de sapatos. A, B, C e D. Que tem os números 35, 36, 37 e 38. A numeração deles não é igual a ninguém. Ok? Não é igual a ninguém. Eu quero saber o seguinte. Onde que estão guardados esses sapatos? O sapato A vai estar guardado na vitrine ou na prateleira? O sapato B na vitrine ou na prateleira? O C na vitrine ou na prateleira? E o D na vitrine ou na prateleira? Tá vendo como uma pergunta ela não envolve calcular a média, nem a moda, nem a mediana? Envolve uma interpretação um pouco melhor que a gente vai fazer agora, tá? Porque calcular é um passo importante. Só que agora interpretar isso é muito mais sutil. E aí que a questão fica difícil. E aí que a questão te dá mais pontos. Entende? E aí que a questão ela vai valorizar o que você sabe sobre média, moda e mediana. Não simplesmente você decorou como faz o negócio. Tá? Então vamos lá. O que vai acontecer aqui? Bem, vocês diriam para mim que a quantidade total de sapatos é par ou ímpar? Par? Par? É pá. É par a quantidade total de sapatos que tem na vitrine mais a prateleira. É par ou é ímpar? Eu acho que é ímpar, porque a prateleira tem. Na verdade, a vitrine tem uma a mais, né? E aí, é par ou ímpar? Quem dá mais? Ou é par ou ímpar, tá, gente? Só um rolê. Só um rolê. É ímpar. Isadora acha que é ímpar, Fábio acha que é par, Carol acha que é par. Não, mas tem ímpar. Vai ser ímpar? É porque um tem a mais. Não tem como dividir igual. Exatamente, meu caro Fábio. Exatamente. Aí você brilhou muito. Exato. Então, a quantidade é ímpar. Ou seja, então, peraí. Vamos escrever isso. Olha como a gente extrai informações importantes, né? Se a quantidade... Vou botar aqui, ó. Quantidade de sapatos. Quantidade. O que isso implica? O que isso me ajuda? Me ajuda em alguma coisa? Ou não ajuda em nada? Sapatos. Ajuda. Ajuda, né? Beleza. Ajuda a entender o seguinte. A mediana é 38. A mediana é 38. Então, o que significa isso? Significa dizer que existe uma quantidade para cá que é idêntica, quantidade de sapatos, né, que eu estou dizendo, né? Igual aqui. Tá? Bem, a mediana, ela tem um papel fundamental de, digamos, você olhar para a sequência e dizer, bem, o médio é aqui, né? Aqui está exatamente onde para cima, eu estou acima do médio e para baixo, eu estou abaixo do médio. Diz uma coisa, 35, 36 e 37, eles estão acima da mediana ou abaixo da mediana? Razoável, né? Abaixo. Estão abaixo, né? Abaixo. Tá bom. Então, 35, 36 e 37. Repara que
não existe nesse problema outros sapatos com essa numeração. Perfeito? Não existe outros sapatos com essa numeração. Qual é a regra para colocar o sapato na vitrine? Qual é a regra para colocar o sapato na vitrine? Escrevi aqui para vocês. Maior número. Exato. Aí, Matheus, mandou. Maior número. Esses 3 sapatos estão na condição de maior número? Não, Então eles vão para onde? prateleira. Exatamente. Então, automaticamente, o que eu tenho que saber? O 35 vai para a prateleira. Prateleira. Agora me diz, e o 38 vai para onde? Vitrine. Por que vai para a vitrine, Isa? Porque tem muito, olha. a vitrine tem que ter mais. Vai ter que ter mais um. Porque tem que ter mais um cara, né? E acabou o problema. Olha que coisa linda. Essa questão é muito bonita. Eu estou até emocionado aqui, estou até arrepiado aqui com essa situação. Então, daqui para cá, tem certeza que vocês não querem fazer exatas, gente? Um curso de exatas? É lindo demais. Vocês vão chorar no curso de exatas. É muito lindo. A gente tem certeza, professor. A gente ama a sua aula. Não, mas a aí, gente prefere que não é isso. Não estou fazendo propaganda. Não estou fazendo propaganda disso. Mas assim, é isso, tá? Por favor, leiam um texto com calma. Com calma. Importantíssimo. Importantíssimo. Então, aqui, vitrine. Para cá. Vitrine. Tá? Então, muito cuidado. Professor, Diga. só uma questão mesmo que eu fiquei meio bugada. Pode Então a falar. gente teria que botar junto com as prateleiras, né? A, B, C, D, esses números. Sim, porque está abaixo da mediana. São números menores, né? São números menores. Os menores vão para a prateleira. E aí, como o sapato de número 38, ele tá bem na mediana, e essa mediana tem que fazer parte da, digamos, do segundo grupo, do grupo que vai para a vitrine, porque tem um a mais, logo, prateleira, 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 vitrine. Então nem Oi, Fabinho, você cortou teu áudio. Nem precisava do quê? precisava fazer conta, então. Não, Só exatamente, meu interpretar caro. já dava certo. Exatamente, exatamente. Muito comum isso acontecer, tá? Muito comum isso acontecer. Então, leiam com calma, tá? Não pensem em fazer conta de forma desmedida, tá bom? A ideia da leitura, ela vem assim. Escolhi fazer essa questão. Leia com calma. Leia uma vez, leia duas, leia três, tá? Próxima. Próxima questão. Aqui. Uma questão que envolve frações. Frações. Boa e velha. Boa e velha. Vou lembrá-las de. Olha só, gente. Vamos lá. Vamos conversar aqui. Nós. Até me ajeitei na cadeira. Se você tiver frações com denominadores diferentes, por favor, tá? Fique tranquila, fique tranquilo. Iguale os denominadores. Tu não vai meter o louco, não vai meter a louca aqui e mandar assim, ó, 2/5 mais 1/3, tu não vai me mandar um 3/8. Beleza? Aí não tem como. Aí a brincadeira é muito séria. Calma, 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 calma. Não quer dizer que você não possa ter dúvidas quanto a isso. O que eu estou te dizendo é: você não deve somar numerador com numerador e denominador com denominador, caso você tenha denominadores diferentes. Ok? Fica com isso no coração. Esse recadinho aí que você vai levar para a semana, tá? A Dailton falará sobre isso também e também vai fazer esse lembrete importante, tá? Essa é a primeira coisa a pensar. Bem, vamos resolver esse troço aqui.
Uma prefeitura contratou uma empresa para fazer um serviço de pavimentação, de asfaltamento. Então, eu quero pavimentar 1/4 da estrada. Todo problema que envolve frações, eu gosto sempre de desenhar. Porque, como eu nunca pavimentei nada, como não tenho essa habilidade, não nasci com essa habilidade de pavimentação, então eu vou fazer o seguinte, eu vou representar a estrada do jeito mais simples possível. Isso é minha estrada. Tá? Se eu pavimentei 1/4, gente, quer dizer que eu dividi a estrada em 4 pedaços. Você concorda comigo, hein? E peguei um deles e pavimentei. Isso aqui é 1/4 da estrada. Eu sei quantos metros tem a estrada? Não. Não sei. Nossa letra mágica, né? Então, eu pavimentei 1/4 de alguma coisa, né? 1/4 de X. Foi isso que eu pavimentei. Tá. Se eu pavimentei 1/4 de X, quanto é que faltou pavimentar? 2, Se eu, 3 pavi- terços. se eu pavimentei 1/4 de X, quantas partes faltaram pavimentar? Bem, 3/4. isso. Boa, boa. É isso. Faltou uma aqui e uma aqui. Então, faltou pavimentar 3/4. 3/4 de X. Lembra que eu falei para vocês? A cada frase, traduzir isso matematicamente? Exatamente o que eu estou fazendo. Estou repetindo o que a gente fez lá na aula passada. Lá no século passado. Tá? Então, vamos lá. Depois de um tempo, a prefeitura mandou pavimentar, olha só, 2/3 do que ainda restava. Tá? Então, beleza. Beleza. Faltam 3/4. Faltam 3/4. Pavimentei os 3/4? Não. Eu pavimentei 2/3 de quanto, gente? Agora De a coisa. 3/4. Exatamente. Exatamente. Pavimentei 2/3 de 3/4. Exatamente. Então, olha só. Olha que louco isso. Eu vou pavimentar. Vou escrever aqui, ó. Vou pavimentar 2/3 de 3/4 de X. Acabei de pavimentar? Não, não acabei. Ainda faltaram. Faltou 6 quilômetros da estrada. Olha só o que vai acontecer aqui. Olha o que vai acontecer. Então, faltou 6 quilômetros. Precisamos montar uma equação. Precisamos montar uma equação a partir de agora. Você concorda comigo que todos os pedacinhos, quando somados, resultam na estrada, toda pavimentada. Cada pedaço resulta na estrada completa. Então, repare a equação que eu vou montar. Vem comigo. 1/4 de x, que eu ainda não sei quanto é, mais 2/3 de 3/4 de x, mais 6 é igual a x. Olha que equação bonita. Que equação bonita. Vem comigo.
Para não, dorme não, nem pisca. Nem pisca. Momento semana de exatas. Momento adrenalina. Vamos juntos. Como é que faz isso aqui? 2/3 de 3/4. Você vai fazer o seguinte: 2/3 vezes o D, troca pela multiplicação. 3/4 de X. Beleza. Vamos juntos. Como é que faz multiplicação de frações? Multiplica em cima e embaixo. Exatamente. Exatamente isso. Multiplica em cima e embaixo. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 4, 12. Então vai ficar assim. X. Isso é o resultado desta conta. Ok? Então, vou repetir tudo de novo. 1/4 de X mais 6/12 de X mais 6 igual a X. Olha que coisa bonita, coisa boa. Bem, Professor, diga, querida. o D vai sempre se referir à multiplicação, né? Sim, senhora. Sim, senhora. É a mesma ideia da porcentagem. 20% D, 40% D, 90% D. Esse D é um multiplicador. É justamente a operação de multiplicação. Então, vou melhorar isso aqui. 1/4 de X mais 6/12. Divide tudo por 2. Simplifica esse troço. Vai dar 1/2x mais 6 igual a x. Como é que faz essa equação agora? Vai ter que igualar os denominadores, né? Vamos. Qual é o MMC entre 4, 2 e 1? Esse MMC é o próprio 4. É o próprio 4. 4 por 4 dá 1. 4 por 2 dá 2. 4 por 1 dá 4. E melhorando isso, vai ficar 1 vezes 1x, x. 2 vezes 1x, 2x. 6 vezes 4, 24. Igual a x. Como é que faz isso agora? Pausa para reflexão. Pausa para foto. Como é que faz isso? Bem, Professor, a gente pode tomar o X ou não? Eles são diferentes? pode somar sim, Carol, pode somar. Tem que isolar agora, né? Os semelhantes. Vamos isolar, vamos pegar aqui, ó. X mais 2x dá 3x, mais 24, sobre 4, igual a x. Lembra que eu falei para vocês o que acontece... Aqui já é um outro parênteses, tá bom? O que acontece quando a gente está lidando com proporção, que é assim, ó. 2 sobre x, por exemplo, é igual a 4 nonos. Como é que faz isso? Multiplica assim, né? Lado, né? Isso aí. Então, isso aqui daria... Isso aqui dá, né? 4x igual a 18. X é igual a 18 quartos. Tá? Isso aqui é a resposta desse exemplo que eu estou dando auxiliar. Aqui é a mesma coisa. Se não tem nada embaixo, você pode colocar 1 aqui. Na paz de Joseph e Mary. Ok? Tranquilo? Então vai ficar 3x mais 24 igual a 4x. E agora, como é que faz isso? Passo o X para o outro lado? Passa para o outro lado? Pode ser assim? Estou autorizado a fazer isso? Ou não estou autorizado a fazer isso? Tranquilo? Então, igual a 24. Coisa linda demais, hein? Ou seja, a rodovia tem 24 quilômetros. A rodovia tem 24 km. Diga, Carol. Professor, a gente poderia ter só multiplicado por
4 partes o 6, ou não era realmente uma estrada irregular? Peraí, eu não entendi. Multiplicado por 6 a estrada? Peraí, não entendi de verdade. Tipo, na minha cabeça fez sentido, tipo, como são um quarto Aham, ou um terço tá. seria equivalente a 6, no caso a gente somaria 4 vezes o 6. Ou não, viajei demais. 4 vezes o 6 que dá 24, né, que você está falando. Isso. Peraí, deixa eu voltar lá então. Peraí, deixa eu voltar no desenho. Calma aí. É letra C, calma aí. Qual parte que você está falando para somar? Peraí, me diz aí. Porque tá dizendo que o último pedaço que estava faltando Isso, valia são 6 6 quilômetros. quilômetros. Tá bom, E beleza. referente às 4 partes que foram divididas, Ah, um quarto, no caso, seria equivalente a 6 quilômetros. uhum. Se um quarto vale 6 quilômetros e tem vários pedacinhos divididinhos, era só multiplicar 6 por 4, não? Ou não, ele tá dizendo que é irregular e a gente teria que fazer essa conta. Então, Carol, é boa a tua observação. Muito boa, por sinal. Muito boa, muito boa. Bem, é claro que quando eu divido em 4 partes, eu divido em 4 partes iguais, tá? Só que a grande questão é, ah, quando você pega essas outras duas partes, ah, eu não garanto, eu não garanto que, bem, não, mas eu acho que é bom, eu acho que é bom sim. Eu acho que é bom, acho que você falou Professor, tem razão. o exercício não fala de ser irregular, tipo, Não, ele não o fala nada desenho que disso. você fez, o desenho que você fez deu para entender que tá tudo igualzinho. Não, mas é isso mesmo. Se ele falou que dividiu igual, ok, não tem problema nenhum, não. Eu acho que é isso aí mesmo, isso aí mesmo. Eu concordo contigo, né? Pensei agora que daria para fazer mais rápido, o que é ótimo. Merece o vegano, hein? Merece o vegano. Feijãozinho com beterraba, com quiabo, coisa linda, com tofu, farofinha de maçã, suco de maracujá com pimenta. Por favor, hein? Por favor. Gente, difícil esse troço todo? Meio louco, né? Semana Professor, movimentada, né? Semana movimentada, semana aí de dinâmicas totais aí. Diga, Carol. professor, no caso da estrada irregular, era a mesma lógica que a gente ia usar, só que com esse cálculo, né? Isso, 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 exatamente. Porque se ele pegasse trechos ali diferentes, acho que o cálculo ele se justifica melhor, né? Na verdade. Exatamente. Bem, minhas lindas, meus lindos, eu sei que é difícil se despedir, eu sei que é duro, eu sei que é complicado, eu sei que é difícil. Eu tô aqui, olha, queria ficar aqui com vocês até 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, fazer um madrugadão. Ainda vou sugerir isso ao Baobá, fazer um madrugadão, um sabadão ou um domingão, né? Madrugadão de exatas, né? A gente vai tomando café e tudo mais, se alimentando e etc. Bem, acho que os recados fundamentais para vocês eu já transmiti durante parte desse ano, tá? A gente ainda vai se ver, vai se falar. Eu acho que alguns menos, né? Porque eventualmente quem for fazer a UERJ talvez não terá um bate-papo comigo formalmente aqui, né? Não terá que ouvir essas coisas de frações e tal. Mas durante essa semana você ouvirá frações, divisões, teorema de Pitágoras, prisma, cilindro e etc. Não esquecer fundamentalmente, tá? Que aqui a gente não comentou, mas revisem probabilidade e revisem combinatória, tá bom? Que é um assunto que aparecerá com certeza, tá? No nossa provinha. Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, de novamente, façam a prova com confiança. Importantíssimo essa primeira atitude. Façam a prova
com paciência, sem correr. Porque se você correr, você vai errar fácil e vai errar difícil também. E aí não tem graça. Então, o lance é você ter o discernimento suficiente para você acertar as questões fáceis e mandar bem nesse dia, nesse domingo, que é um dia que a gente sai esgotada. Sai esgotado, tá? É um dia que exige da nossa capacidade. É quase um crossfit. É quase uma meia maratona. Tudo bem? Então, novamente, desejo a vocês boa prova. Estou por aqui, ok? Beijo grande, grande, grande em todos vocês, em todas vocês. E a gente vai se vendo e vai se falando, tá? Estou por aqui durante a semana para qualquer dúvida e qualquer rolê que pintar, beleza? Então, só fazendo aqui a chamada, né? Deixa eu tirar essa tela aqui bonita. Vou falar aqui a galera, me despedindo aqui formalmente da galera. Paloma, Pedro, Maria Eduarda, Dudinha, Carol, Eloá, Fabinho, Maria Barcelos, Natália, Ingrid, Rafaela, Isa, Beatriz, Isabela, Jorge, Matheus, Pamela, Gustavo e Gerlene. Beijo do Magro, grande abraço, uma boa noite a vocês, boa noite a todas, boa noite a todos e boa semana, bons estudos, excelente semana para vocês. Tamo juntos, grande beijo, fiquem bem. Boa Muito noite, obrigado! Obrigada. Valeu. Beijo, beijo, Grande beijo. abraço. Obrigada. Tchau, professor! Até mais. Obrigada, professor. Boa noite. Valeu, boa noite, Helene. Beleza? Rapidinho, professor. Diga, Pedro. Você tem um calendário do intenção da UERJ, Do intensivão? da matemática? Do intensivão? Depois que A partir acabou, de... depois que acabou a prova, depois que acabou o Enem, a gente já tem o calendário, que é logo depois. Ah, É sim. logo depois. Só tem... Não tem muito, Ah, sim. não tem muito o que dizer, Mas... não. É logo depois. Eu só não sei Ah, exatamente os dias, né? Mas é logo depois, ah, assim, logo emendado, né? Entendeu? então já são 2 semanas só matemática, então. Ai, que bom. Matemática, no teu caso, matemática e história, talvez. E português, literatura. É isso, entendeu? E aí vai a coisa. Provavelmente eles devem fazer a mesma coisa que fizeram agora, né? Colocar um pouquinho, um dia de folga, né? Também, não sei. Sim, claro, importante. Importante vocês Sim. terem um dia de folga para poder pensar um pouquinho, poder relaxar, poder respirar, né? Porque afinal de contas não dá para estudar direto, cansa, né? Cansa um pouquinho. Não, então tá bom, professor. Tranquilo, Pedrão, a gente se Fechou. vê. Boa semana para você, ó. Boa prova Igualmente. e foco aí nessa semana, hein? Vamos juntos. Partiu matemática. Vambora. Vamos que vamos. Valeu, Um professor. abraço, querido. Fica bem. Abraço, boa noite. Tchau.